400 toneladas de lixo por dia a EDMA coleta e leva para o aterro. Um aterro que já está com 22 anos de operação. A estimativa desse aterro é 2025. De quê? De vida útil. De vida útil, né? E a tendência é que essas 400 toneladas aumente, porque cada dia mais... Exatamente. E o maior problema, Gabi, é o seguinte, é que se a gente não começar agora um processo licitatório para um novo aterro, deixar para o último momento, a gente vai acabar tendo um lixão em Friburgo. Porque uma obra de um aterro não é uma coisa rápida. Sim. Arrumar um espaço... Tá em 2021. Arrumar um espaço não é rápido, porque a tendência é ter que ser longe pra caramba e os caminhões percorrerem quilômetros para chegar lá, né? Dada a logística da cidade, que tem vários distritos afastados. Você tem o problema do consórcio, quem vai ser a licitação para ver quem vai ser a empresa que vai operar. E, paralelamente, a gente tem que fazer nosso trabalho e fazer as pessoas reduzirem o lixo. Sim. Salve, saudações sustentáveis. Estou aqui a convite da Off-Grid, capitaneada pelo João Guilherme. A ideia hoje é trazer para vocês a gestão individual e responsável dos próprios resíduos. A gente tem aí um cenário assustador na questão do lixo aí, não só aqui na cidade de Nova Friburgo, mas acho que no mundo todo, né? Alguns estão mais avançados que os outros, mas aqui no nosso lugarzinho aqui, Nova Friburgo, a gente ainda está engatinhando nesse quesito. E a ideia é a gente trazer a gestão individual do resíduo orgânico, que basicamente são os restos de comida, aliados aos restos de jardinagem, poda, varrição de folhas, de caídas de árvores e tudo mais. Isso responde por aproximadamente 50% de tudo que a coleta pública cata todo dia e leva para aterros sanitários, aterros controlados ou, infelizmente, até lixões aí por esse Brasil. E queremos conscientizar a todos os cidadãos de Nova Friburgo, reverberando também aí para as cercanias, adjacências, a ideia é da gente fazer a compostagem doméstica, ou seja, transformar o próprio resíduo orgânico em adubo ou composto orgânico, tá? Que é um excelente nutriente para as plantas. Qual é a ideia? A ideia seria transformar alimentos que sobraram, que não estão mais aptos ao consumo, num produto que possa gerar um novo alimento. E assim fechar um ciclo perpetuando essa cultura de que a gente não precisa gerar lixo, a gente pode transformar, reciclar, né, na nossa própria residência. E com isso, diminuir aí pela metade todo o volume de resíduo sólido ou lixo, né, como as pessoas conhecem, mais popularmente conhecido, nos aterros sanitários, dando mais longevidade a esses aparelhos que fazem o armazenamento desse composto. Passo a passo. É o passo a passo de como você pode fazer uma composteira em casa, para poder justamente fazer essa gestão responsável dos seus resíduos. O que a gente precisa de material para fazer a nossa composteira? Eu tenho aqui baldes que tenho certa facilidade de encontrar em padarias, confeitarias, né, que são baldes de margarina, gordura vegetal, que as confeitarias utilizam para fazer os doces, os bolos, né, e tudo mais. Umas descartam, né, Guilherme? E outras vendem. E o preço é um preço baixo, é um custo... Exatamente. Até porque, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, alguns caras que lavam carro na rua, às vezes tem esses baldinhos, então, esses baldinhos, eles são úteis, tanto para você usar domesticamente como ali. Então, algumas padarias e confeitarias comercializam. Nesse caso aqui, eu tenho um amigo meu que tem uma padaria e eu tô até dando uma força para ele. Cada baldinho desse aqui saiu por R$5. Então eu tenho 15... Na verdade, o baldinho ele vinha com uma estampa, né, da marca da margarina, mas eu com uma esponjinha dessas de cozinha, passando assim, eu consegui tirar tudo. Você vê que ele tá limpinho, ficou elegante até, ficou mais apresentável. Então aqui, vamos revisar, assim, rápido, o material que é utilizado para fazer a composteira doméstica. Então, são 3 baldinhos. 3 baldes. Tá? Uma torneirinha de filtro, tá? Você pode encontrar em casa de ferragem ou material de construção. Você vai precisar de uma furadeira, vai precisar de brocas, uma broca maior para você fazer o furo na parte de baixo, uma broca menor para você fazer os furos da oxigenação e uma broca de corte para poder fazer o furo da torneirinha. Show. A composteira doméstica, ela tem uma característica da aceleração do processo, porque a gente utiliza minhocas. Então essas minhocas, elas aceleram o processo, porque o processo em si, da relação dos elementos que fazem a compostagem, vai acontecendo, mas paralelamente as minhocas vão se alimentando desse resíduo
e a excreção das minhocas é que gera o humus, né? O cocô da minhoca é o humus que a gente vai utilizar como um fertilizante para nossa horta, para nossas plantas ornamentais, ou até mesmo para comercializar, dependendo do volume que você conseguir, né? O primeiro passo é o seguinte, porque para eu furar, aqui eu vou fazer furos embaixo desse balde e desse balde aqui. Isso vai fazer a composição da composteira, tá? A composição da composteira, que são 2 caixas digestoras, e essa última caixa aqui vai ser a caixa coletora. Vocês no final, quando estiver pronta, vão entender bem isso aqui. Então, aonde, Guilherme? aqui assim, se você botar o dedo marcando assim, já é o suficiente. Assim? Não, corta aqui assim mais ou menos, porque é para um balde apoiar no outro. Aí faz outro mais pro lado. Você vai fazendo ao torno. Não precisa nem ser muito perto, não. Senão você vai ter que fazer muito chute, mas vai lá. Isso, aí tá bom. Esses furinhos, eles são fundamentais na composteira para que possa escorrer ou percolar, né, o que a gente costuma chamar de chorume, e para também as minhocas se comunicarem entre os baldes. Então, esses furinhos aí, na verdade, assim, a quantidade de furinhos que a gente fizer, se a gente fizer bastante furo, a gente, além de ter escorrer mais o percolado, ou o que a gente costuma chamar chorume, o composto acaba ficando mais sequinho. Quando a gente for aqui assim, nesse pedaço com os 2 aí. Bonito isso, hein? Aí, agora um no meio aqui central, isso. Então, aqui, ó, tá vendo? Aí o pozinho que fica aqui do plástico, depois eu separo, porque esse microplástico aqui a gente tem que ter cuidado. Se a gente deixar contamina com mais rapidez, né? Oi? Esse contamina com mais rapidez. Contamina, porque se você der sopa, deixar cair no chão, a chuva leva pro ralo e vai acabar lá no oceano. E acaba dentro do peixe, que a gente depois vai comer e vai comer plástico. Aqui, agora a gente vai fazer a mesma coisa nesse aqui, ó. São 3 baldes, tá? Por que são os 3, ô Guilherme? Na verdade é o seguinte, 3 baldes é o padrão que a gente usa, porque é o seguinte, o tempo estimado que você vai, desde você iniciar o trabalho até você obter o composto, é entre 50 e 60 dias. Como a gente está falando da gestão dos resíduos orgânicos, se a gente encher o balde rápido demais, a gente vai ter que acabar tendo que jogar fora o resíduo que a gente não tiver mais espaço para colocar. Então a gente sugere 2 baldes, porque quando um encher, a gente substitui pelo que está vazio embaixo. E aí o processo vai ganhando tempo, porque a gente vai conseguindo que as minhocas trabalhem. Existe uma disciplina no manejo que eu vou passar para vocês também, e a gente vai ver como que é simples, mais fácil do que se imagina. A gente tem que fazer o furo na outra tampa, João. Então vamos lá, são 2 tampas furadas. Outra. Depois você fala aí, Guilherme. Tá tranquilo? Tá. Ah, entendi, ó. Olha o detalhe. O dedinho aqui, ó. Já fez quantas, Guilherme? Pô, só em Friburgo acho que eu já deixei umas 60. Ó. Fora eu levei outro dia 11 para Macaé. O dedinho ali serve como batente, ó. Tô acostumado com estilete. Corta melhor, né? Vamos lá então, ó. Então a gente fez os furinhos de baixo, tá vendo? Os 2 baldinhos aqui, esses 2 baldinhos com furos embaixo, são o que a gente chama de caixas digestoras. São nesses baldinhos que a compostagem vai acontecer, onde as minhocas vão trabalhar. Nesse último baldinho aqui, a gente chama de caixa coletora, que é onde a gente vai agora colocar a torneirinha, que vai ser onde vai percolar e cair aqui o chorume, que vai se tornar um biofertilizante líquido, que a gente vai mostrar mais tarde. Vamos fazer o furinho da torneirinha aqui. Aqui, pessoal, uma dica aqui dessa broquinha aqui, que é para fazer a torneirinha. A torneirinha do filtro, a numeração aqui é de 5/8, tá? Uma vez aconteceu comigo, eu me enganei, furei, aí a torneirinha ficou folgando lá dentro, não funcionou. Então aqui, vocês querem fazer? Para ficar mais firme aqui, ó. E faz força, para que ela... Pronto. O filtro tem, ó, ela solta essa parte aqui e tem dois selantes de... Deixa eu dizer. 2 selantes de silicone, tá vendo? A gente só coloca aqui, ó, enfia aqui. Coloca o silicone. E faz a tarraxa aqui, ó. Aí. Então, aí, com a tampinha furada é aqui. A outra aqui.
e outra aqui. Essa tampa se mantém fechada porque justamente para não ter aquela coisa de invasão, se por acaso a gente não fizer de maneira correta, botar mosquitinho, essas coisas. Então essa tampa aqui é fechada. Essas outras são abertas porque vai escorrer o percolado aqui, ele tem que chegar até o último balde. E os furinhos também vão servir para as minhocas circularem entre os baldinhos. Agora é o seguinte, gente, a compostagem ela é um processo que tem a relação de 3 elementos: o nitrogênio, o carbono e o oxigênio. O nitrogênio a gente vai trazer para a composteira através dos resíduos da cozinha. Cascas de fruta, legume, verdura, casca de ovo, borra de café, filtro, algum tipo de celulose, como papel de guardanapo, desde que não esteja engordurado. Esse tipo de material a gente vai compostar. Por que não engordurado? Assim, existem... por exemplo, a ideia desse tipo de compostagem é trazer a compostagem para o ambiente doméstico. Tá? A gente sabe que qualquer resíduo orgânico ele é passível da compostagem como um tratamento ecológico. E a gente não utiliza eles dentro da composteira doméstica. Por quê? Porque esse tipo de carne, queijo, pão, resto de comida cozida tende a se decompor e apodrecer mais rápido do que a capacidade das minhocas de processar. Então o que pode acontecer? Pode acontecer o desconforto de um mau cheiro. E aí esse mau cheiro pode desestimular as pessoas de fazer. Então é o seguinte, quando a gente fala de compostagem doméstica, a gente fala de cascas de legume, talos de verdura, casca de ovo, borra de café, são coisas que de fato é de difícil consumo. Tem gente que faz receitas de aproveitamento com cascas e tal. Mas a maioria das pessoas, no senso comum, casca de banana se joga fora, casca de maçã, casca de cenoura, batata, casca de ovo, tudo isso joga fora. Dificilmente vai sobrar. Se a gente controlar essa coisa de, por exemplo, colocar no prato o suficiente que vai comer, também vai sobrar menos. Acaba que, no geral, quando você utiliza a compostagem só para cascas de fruta, legumes, de ovo e esse material que eu falei, a gente faz a gestão de mais de 40% do lixo que a gente gera diariamente dentro de casa. Então, a questão não é que ele não vai compostar os alimentos cozidos, a questão é que ele pode trazer desconforto com essa prática na nossa casa. Então a gente evita e criando novos hábitos de consumo que vão fazer com que tudo isso se harmonize da maneira que a gente imagina que seja o ideal. A gente tem aqui, por exemplo, em Friburgo, os compostonautas, que tem, inclusive, gente do Brasil todo, onde o pessoal compartilha técnicas de compostagem mais variadas possível. Sempre com o viés do quê? De não só, além de obter o adubo composto para plantio, também fazer a gestão dos resíduos, evitando jogar lixo a mais para a coleta pública. Então esse é o grande caminho para a sociedade reduzir o problema do lixo nas cidades. Tá? Fazer compostagem, para mim, é exercer cidadania. A compostagem tem a relação desses 3 elementos: o nitrogênio, o carbono e o oxigênio. O nitrogênio, através desses resíduos da cozinha. O carbono, eu trouxe aqui como exemplo de carbono para a gente utilizar aqui, a serragem. Serragem é um ótimo insumo para esse tipo de compostagem, porque além dela ser uma excelente fonte de carbono, ela é um controlador eficaz da umidade dentro da composteira, já que ela tem um poder de absorção de umidade muito forte. Né? Mas você pode usar folha seca que você varreu no seu quintal, grama seca que você cortou, passou lá a roçadeira, o cortador de grama. Você pode usar papel picado, desde que ele não tenha carga de tinta. Tudo isso é fonte de carbono. Por quê? Porque a celulose é fonte de carbono, o próprio rolinho do papel higiênico é uma fonte de carbono, caixa de pizza é fonte de carbono. Só que existem as fontes de carbono mais eficientes e as menos eficientes. A mais eficiente seria as folhas secas ou a serragem. Tá? Serragem você encontra fácil em loja que faz madeira, que usa pinos e tal. Você só tem que evitar a serragem de madeira tratada, porque aí ela vai trazer elementos químicos para o seu composto que a gente não quer utilizar na nossa comida, né? Bom, então, esse material que eu citei, serragem, folha seca, grama cortada, papel, celulose, tal. E o oxigênio. O oxigênio é fundamental nesse processo. E é por isso que agora a gente vai mostrar aqui, fazendo na composteira, como que a gente vai fazer o oxigênio entrar nela. Então eu vou trocar novamente aqui a broca, tirar a broca de 5/8 aqui da torneirinha, e vou botar uma broca fininha, que é pra gente fazer os furinhos nas laterais dos 2 baldinhos de cima. Porque o último baldinho lá, ele exclusivamente é o furinho da torneirinha. A gente vai fazer aqui assim, vou fazer só o primeiro, ó. Então, esse furinho é feito nos 2 baldes. Peraí. Aí sim, ó. Ah, melhor? Peraí, mas aí vai...
Então aqui, gente, praticamente a gente já encerrou a construção da nossa composteira em 3 estágios, tá vendo? Então vamos lá, recapitulando. 2 caixas coletoras, tá? Com furinhos embaixo e furinhos nas laterais para a entrada do oxigênio, que é fundamental para o processo, tá? E o terceiro que é a caixa coletora, que é onde vai escorrer o líquido proveniente da decomposição do material orgânico e que a gente vai armazenar aqui. As pessoas chamam de chorume, mas quem é da compostagem gosta de chamar de biofertilizante líquido. Começar a compostar nesse balde. Quando esse balde encher, a gente vai descer ele, vai trocar as tampas, né? Botar a tampa vazada no balde que desceu e subir o balde do meio que estava vazio. E aí começar todo o processo novamente nesse balde vazio. A ideia é que quando você encha esse balde que está vazio, o composto já esteja pronto pelas minhocas lá, você retire o composto, o humus, e suba o balde novamente. E aí esse ciclo se perpetua. Isso em condições normais de temperatura e pressão. Do minhocário, né, no caso que a gente está apresentando aqui, com as minhocas, você não deve colocar ele exposto ao sol não, porque vai aquecer demais. Sim, e as minhocas vão acabar sucumbindo ao calor. Abriga ele do sol, tá? No lugar de sombra, até por causa da temperatura para as minhocas, né? E você preserva também o equipamento, porque o plástico, um dos grandes vilões do plástico é o sol, né? Você vê que o plástico, pessoal, ele não é biodegradável. Ele simplesmente vai se fragmentando até virar microplástico. Esse é o grande problema, porque depois você virou microplástico, dificilmente você vai conseguir tirar ele da natureza. E aí, qual é um outro detalhe aqui que a gente costuma orientar as pessoas? Nesse caso aqui, a gente está falando das minhocas e tem os furinhos embaixo, que as minhocas elas vão circulando. Esse último balde aqui, tá? Que é o balde da coleta do líquido, a gente tem 2 alternativas para fazer. Eu confesso que eu não trouxe. Mas sabe mosquiteiro? Você pode fazer uma telinha de mosquiteiro e se afoga. Então, a gente pode colocar aqui uma telinha de mosquiteiro, tá? Para evitar que as minhocas do balde que tiver imediatamente aqui em cima caiam e se afoguem no líquido. Ou como muitas pessoas fazem também, colocar um tijolo ou uma pedra aqui dentro. Porque a minhoca, no que cair, ela sobe na pedra, depois você pode retirá-la e jogar para o balde da caixa digestora novamente. Excelente. Tá? Então, no caso aqui, a gente pode ter essas 2 opções. Eu recomendo a telinha, porque com a telinha vai evitar você ter que toda hora verificar se caiu alguma minhoca lá dentro. Entendeu? Dá praticidade. Aí o meu cunhado tirou um monte de lixo dentro do bueiro. E entra dentro do bueiro mesmo. Eu pratico organoquito. Isso aí, cara, tem que fazer isso aí. A gente não pode esperar que alguém faça, não. Exatamente. Tem que pegar e fazer. O grande problema das enchentes são 2. O problema das enchentes são 2. A forma com que as prefeituras cortam as árvores, acimentam tudo, impedindo o fluxo da água. E a outra é o entupimento das galerias de água pluvial, que é a água da chuva. Que quando a gente joga o lixo no chão, qualquer chuva que venha vai carregar aquilo para dentro do bueiro. O que passa do bueiro vai para o rio. O que fica no bueiro entope. Quando entope, a água não tem para onde ir, enche a rua, entra dentro da nossa casa, entra dentro das lojas, sabe, causa transtorno. Às vezes danifica o nosso carro. Porque entra dentro do nosso carro. Entra dentro do nosso carro. Por que a californiana, ou a eisenia, a gente procura utilizar ela mais na compostagem doméstica? Tinha aqui uma bem pulante, cadê? Tem aqui, essa aqui, por exemplo, ó. Olha só. Ih, caraca! Caraca, difícil tocar. Ó, tá vendo? Essa aqui, e olha a diferença dessa outra aqui, ó. Como é que ela é mais devagarzinha. Apesar de ser... Ela é menorzinha mesmo, mas essa aqui tá bem pequenininha. Porque... Tem umas californianas, olha lá. Então, porque essa aqui, a puladeira que chama, ela é uma minhoca que ela só se alimenta, ela só começa a se alimentar da matéria orgânica depois que a matéria orgânica já está pré-decomposta. A californiana, ela é bem mais voraz. Então, assim que você coloca o resto de alimento ali, ela já cai dentro para comer. Então, é por isso que ela é aceleradora do processo da compostagem. Entendeu? Ela é mais calminha e tal, mas ela é mais eficiente nesse processo. A puladeira, ela é mais, a eficácia dela é maior na questão de ela perfurar solo para procurar o alimento ali. Então ela faz com que o solo fique sempre mais fofinho. Para que a estrutura radicular, as raízes das hortaliças ou das plantas que a gente quer cultivar, elas entrem com mais facilidade na terra para obter o alimento. Mas uma terra socada dura, para você plantar uma cenoura, a cenoura não vai crescer. Sim. Numa terra fofinha, a cenoura vai crescer, porque ela vai ter suavidade ali na terra para poder se desenvolver. Então, são as diferenças. Existem as minhocas epigeicas, endogeicas e anéssicas.
As epigeicas são as que vivem na superfície, que se alimentam de matéria orgânica. As endogeicas, elas ficam ali naquela parte mais baixa do solo, fazem a perfuração do solo, se alimentam de outros micro-organismos ali dentro. E as anexas são as minhocas que ficam mais no solo, mais embaixo. Entendeu? Então são essas 3 categorias. Essa californiana, que a pessoa costuma chamar aqui de Eisenia, que tem outras tipo Eisenia fétida, Eisenia andrei, que são as que eu uso, são as minhocas mais recomendadas para a compostagem doméstica através desse equipamento aqui. Vai começar aqui a demonstração de como que utiliza a composteira. Então eu abri aqui a composteira, nota bem que ela está com os furinhos aqui logo aparentes, e a primeira medida que eu vou tomar aqui é o seguinte, é pegar um pouquinho dessa serragem aqui e fazer uma caminha para que os furinhos fiquem obstruídos no primeiro momento. Vendo? Suficiente para que a gente não veja os furinhos aqui. Eu posso também, se alguém tiver, jogar um pouquinho do humus aqui, também para já dar uma reforçada aqui. Agora a gente vai jogar as minhocas. Mesmo com as puladeiras, a gente joga aí, que a gente vê como é que vai desenvolver. Pode misturar as duas juntas? Você não mistura? Não, assim, eu não misturo porque eu não utilizo, mas não tem... elas não são predadoras uma das outras, não. Aliás, a composteira, de um modo geral, ela no decorrer do uso, ela vai ter uma fauna rica. Você pode ter, por exemplo, larvinhas que vão até se desenvolver no próprio alimento, ali pré-decomposto e tudo mais. Você vai ter alguns ácaros, que às vezes eles podem também se grudar nas paredes da composteira, por causa da umidade. Mas todos essa fauna, ela é benéfica, tá, para compostagem. A única que a gente procura evitar, que de fato ela pode atrapalhar bastante, causar desconforto, são aquelas drosófilas, que são aquelas conhecidas como mosquitinho da fruta, que são aquelas pequenininhas. Elas podem dar uma infestação que podem causar algum desconforto. Mas isso é de fácil controle. Qual é a dica que eu dou? Tá? Vou até dar a dica aqui pro João e pra Gabi. Eles guardaram aqui esses resíduos orgânicos aqui, para botar na composteira, sem tampa. O que pode acontecer? Pode acontecer que o mosquitinho da fruta venha aqui, coloque ovos aqui. Quando você passar daqui para a composteira, os ovos vão eclodir dentro da composteira e vai acabar tendo uma infestação dessas drosófilas. Então, eu recomendo, como eu faço, eu vou separar o resíduo para compostar, vou fazer só no final do dia. Botei na pia da cozinha, separar, tampo. Tampa, né? Tampo. Quando acabar, eu levo para a composteira, a chance de ter ovo de drosófila reduziu drasticamente. Né? E aí eu vou evitar esse tipo de transtorno na minha composteira. Então, como eu fiz a caminha ali, as minhocas estão ali. Então é o seguinte, dica do manejo. Eu falei para vocês o quê? Que a gestão do resíduo na composteira deve ser um imperativo para que a gente possa reduzir toda a questão do lixo. E aí também falei que o tempo estimado entre você começar a compostar e obter o adubo é entre 50 e 60 dias. Então isso significa o quê? Que se eu encher o balde rápido demais, eu vou acabar sobrando resíduo para eu jogar fora. Né? Então o que eu faço? Até para acelerar também o processo. Essa casquinha de banana, em vez de eu jogar ela assim direto, eu faço assim. Pode ser com uma tesourinha, pode ser com a mão mesmo, uma faquinha, tá vendo? Eu vou fragmentando os resíduos. Né? Aqui. Vou fragmentando os resíduos, colocando aqui, de preferência num cantinho, para que você... Tinha uma linha de pessoas que usa a técnica da lasanha. O que é a técnica da lasanha? Você coloca a camada de resto de alimento, nitrogênio, cobre de carbono, serragem ou folhagem seca, e assim vai. Só que eu, na minha observação e conversando com outras pessoas que praticam, eu gosto de botar nos cantos, não utilizar a técnica da lasanha, porque é o seguinte, por vezes, quando você coloca o resíduo e cobre, ele tende a esquentar muito. E esquentar muito antes de começar a decompor, incomoda as minhocas o calor. Se você coloca num cantinho, a minhoca vai ter um outro espaço na composteira mais fresquinho, que ela vai se abrigar, e aí quando aquilo que esquentou voltar a esfriar, ela vai lá e se alimenta. Então você não causa o desconforto em toda a área da composteira. É por isso que eu gosto de botar sempre, apesar de falar cantinho num balde redondo é complicado, né? Na beirinha do balde, a gente vai colocando assim, ó. O ideal é uma tesourinha. Eu tô fazendo com a mão, gente, mas tem gente que pode ficar meio assim de eca e tal. Então você pode ter sempre uma tesourinha perto da composteira. E vocês estão vendo? Você imagina se eu jogasse aquele potinho ali todo aqui, de uma vez só, e cobrisse com uma matéria de carbono, como vocês vão ver na frente. Eu ia encher o balde em 3 ou 4 dias. E a ideia é que você demore pelo menos uns 20 e poucos dias para encher o primeiro balde. Até porque, conforme as minhocas vão se alimentando do material e transformando em humus, a densidade
do que está aqui vai modificar. Então, por exemplo, às vezes você vai encher o balde aqui, mas quando você for obter ver o composto está só metade do balde. Porque a densidade mudou. O que era uma porção de fragmentos virou uma terrinha. Sim. Né? Vou até ilustrar aqui, ó, gente. Isso aqui eu estou colocando na composteira, o resultado final é isso aqui, ó. Isso aqui é o humus de minhoca, o cocô da minhoca. Ela comeu tudo que estava ali dentro e transformou nesse rico composto aqui, tá vendo? Eu recomendo, por exemplo, a cada 10 dias ou uma semana, a gente dar uma revolvida com uma pazinha dessa de jardim, porque ajuda a escorrer o líquido. E aí, na hora de você ter o composto, ele fica sequinho assim, tá vendo? Ele não tá todo, ele é umificado, né? O humus é uma coisa umificada. Ele não é uma terrinha seca, uma areia. Mas ele também não pode ficar encharcado. Que nem, por exemplo, a borra de café, tá vendo? Borra de café é muito legal. Casca de batata. Mas a café pode? Pode botar até se o filtro for de papel, pode colocar também. Pô, casca de ovo a gente costuma fazer assim, ó. Casca de ovo a gente esmigalha e vai colocando. O que for um pedacinho pequeno, vou até botar aqui dentro. A gente deve evitar, sabe o que? Açúcar a gente não coloca, sal também. É por isso que a gente, às vezes, o alimento cozido também tem isso. Para minhoca, o sal, o limão é proibido. Cara, por isso... O limão é proibido, porque o limão elimina as minhocas mesmo. Por isso que eu acho muito interessante, quem mora em apartamento e não pode fazer uma composteira dessas mais rústicas, que pode tudo, participar de um clube do humus, uma parada assim. Por quê? Porque tá ajudando, cara. Tá ajudando. O clube do humus pega tudo, não pega? Pega tudo, só não pega cocô, porque cocô é esgoto sanitário, não é resíduo sólido. Porque, na verdade, que tá proliferando. Eu estou participando de um grupo agora do WhatsApp, chamado Composteiros Brasil, cara. Tem mais de 50 empresas espalhadas pelo Brasil que estão fazendo esse trabalho de coleta domiciliar de resíduo orgânico para compostagem. E predominantemente em cidades pequenas. Você tem no Rio, você tem em São Paulo, tem em Belo Horizonte. A maioria, assim, Taubaté, São Lourenço, Friburgo, Santa Maria, Lages, Jundiaí, Joinville. Cidades que não são capitais, sabe? Sim, sim. Então, Estão perguntando aqui o que fazer com a comida cozida, né? E com limão. olha só, com o limão, eu até recebi uma dica do pessoal do Ciclo Orgânico lá do Rio. A casca de limão pode servir como um desodorizador de micro-ondas. Você pega a casca do limão, por exemplo, espremia um limão e ficou aquele bagaço com casca e tudo. Uhum. Bota num copo d'água e bota dentro do micro-ondas um tempo. Aquilo ali desodoriza o micro-ondas. Quer dizer, você tem outros recursos. Por exemplo, no final das contas, você pode fazer uma composteira sem minhocas e jogar ali. Por exemplo, eu tenho lá em casa uma composteira sem minhocas, que eu coloco limão, cebola, alho, casca de laranja, entendeu? Você vai decompor, vai demorar mais, vai demorar, sei lá, 2, 3 meses para você compostar. Né? Mas vai, cara. Mas vai. Pra mim, jogar fora é ruim, né? Porque se você jogar fora, o que vai acontecer? A coleta pública vai pegar, vai levar para um aterro sanitário e vai enterrar esse resíduo. Esse resíduo enterrado, ele vai gerar o segundo gás mais danoso para a atmosfera e causador do efeito estufa, que é o CH4 metano. Porque a decomposição vai ser anaeróbica, porque está enterrado, enquanto aqui, lembra que eu falei da abertura do oxigênio? Ela é aeróbica. A aeróbica, ela não vai gerar metano, enquanto a anaeróbica gera. Então você está jogando para o alimento orgânico. Olha só o que você está fazendo quando você bota no saquinho o lixo orgânico. Vai ter que um caminhão buscar isso na sua casa, que vai queimar combustível e botar dióxido de carbono na atmosfera. Depois ele vai levar para um aterro sanitário, que é um lugar que vai ficar, depois de que ele acabar as operações dele, condenado aí por centenas de anos. Você não vai poder usar aquilo, que vai estar extremamente contaminado. Porque não só resto de comida, mas está levando pilha, às vezes leva até resíduo de hospital, quando tem lugar que não tem controle, cara. Vai tudo para lá. E aí, rapaz, você está condenando o espaço. E além disso tudo, você está gerando metano. Então você tem contaminação do ar por dióxido de carbono no transporte, você tem contaminação do ar pelo metano do material enterrado, e você tem contaminação do solo por esse material todo que a gente está jogando quando a gente é passível de tratamento ecológico. Então a gente tem que pensar nisso. Aquela latinha de refrigerante ou de cerveja, a garrafa PET, o vasilhame do material de limpeza, às vezes também, por exemplo, um papelão, tudo isso pode ser reciclado e transformado de novo num produto que a gente pode usar ao invés de jogar fora. Simplesmente enterrar e eliminar o problema de maneira ambientalmente incorreta. Caminhar para reciclagem, fazer compostagem. Porque olha só, o que acontece hoje no cenário do estado do Rio de Janeiro? De todo o lixo que vai para o aterro sanitário lá do Rio de Janeiro, isso reverbera em Friburgo, Cabo Frio, Itaperuna, Campos, Itatiaia. É o seguinte, 50% é orgânico, de 35% a 40% é reciclável
e o que sobra ali, 10%, é rejeito. Se a gente fizesse compostagem e reciclagem, só o que ia para o aterro sanitário é rejeito. O que é rejeito? Rejeito é o papel higiênico, é o fio dental, é o absorvente íntimo, é um cotonete. Então isso é o rejeito, coisa que não dá para você aproveitar. E aí a gente ia ter um aterro sanitário aí com muito menos resíduo, com muito menos dano ao meio ambiente e muito mais... Aquele espaço ia ficar muito mais tempo operando para isso do que é hoje. Hoje em dia o que acontece? De 20 em 20 anos tem que arrumar um lugar novo para jogar lixo. Você já viu aquele filme O Olé? Alguém já viu? Um robozinho que fica limpando a terra? Já comecei a ver, não terminei. Uma animaçãozinha aí. Aqui, agora eu tô cobrindo. Eu fiquei falando, esqueci de falar. Eu botei todo aquele conteúdo que tava no baldinho, ó. Olha só, nesse potinho. Olha como ficou bem menor o volume. Foi todo. Foi todo, tá vendo? E aí... Vai ser muito mais rápido para isso diminuir esse volume. Exatamente, porque além de facilitar o trabalho das minhocas, toda a outra o resto da microbiota que vai agir aqui, vai acelerar o processo, porque ele está menorzinho. Aí, gente, qual é além da relação de carbono e nitrogênio, isso que eu estou fazendo aqui, ó, colocando a serragem, é fundamental para o sucesso da compostagem doméstica. Vocês estão vendo que eu cobri de serragem aqui, ó, tudo que eu coloquei de resíduo orgânico que estava separado para compostagem, que a gente desviou do aterro sanitário para transformar num adubo para a gente plantar mais comida. Então, ó, tá vendo aqui, ó, coberto aqui, ó, completamente coberto, você não tem mais contato visual com o material que a gente colocou. Isso aqui vai evitar que mosquitinhos, os feromônios, ou então o cheiro desse material se decompondo, atraia mosca, mosquito, tudo isso. E evite o desconforto na sua compostagem. Entende? Então é fundamental que toda vez que você coloque o material que você separou da cozinha para compostagem, você cubra ele com alguma matéria à base de carbono, que seja serragem, folha seca, grama seca, tudo isso. O fundamental é para não causar o desconforto, né? E você obtenha êxito no processo da relação carbono, nitrogênio e oxigênio. Tá? Muita gente já me faz, porque assim, toda vez que eu ofereço a composteira, eu também ofereço assessoria permanente para tirar dúvidas da pessoa, tá? E muitas pessoas dizem, Guilherme, tem as mosquinhas e tal, não sei o que, tá muito úmida a minha composteira. Tá muito úmida porque você não colocou matéria seca suficiente. Tá muito mosquito porque você não colocou matéria seca suficiente. Tem gente até que já usa recurso, por exemplo, de botar um feltrinho, uma telinha nesses furinhos da oxigenação para evitar que entre os mosquitinhos. Mas se você seguir as dicas que eu falei aqui, de cobrir na cozinha o pote que você armazena os resíduos e fazer a cobertura de carbono adequada na composteira, dificilmente você vai ter problema de infestação de mosquito. E outra coisa, que aqui em Friburgo é muito comum, por causa do clima, às vezes a composteira está mais quente dentro dela do que o clima aqui fora. E aí às vezes pode acontecer uma condensação e a composteira ficar muito úmida. Essa matéria seca também controla essa umidade, porque ela vai absorver essa umidade dentro da composteira e, consequentemente, dá mais conforto às minhoquinhas. Porque se estiver muito úmida, as minhoquinhas vão começar a subir pelas paredes da composteira. E aí já é um indicativo que você sabe que a composteira está muito úmida. Aí você pode ter duas alternativas. Você pode dar aquela revolvida para escorrer mais o líquido lá para o balde de baixo e depois cobrir com um pouquinho mais de matéria seca para que aquilo se absorva. Tá? Então eu já me disponibilizo aqui. Depois eu vou pedir para o João colocar lá na descrição do vídeo no canal do YouTube o meu WhatsApp, para quem tiver dúvida sobre o processo, me perguntar. Eu me disponibilizo a isso. Sim, porque pode parecer difícil no começo e tudo mais. Então essa assessoria do Organofix ajuda bastante a tornar isso mais viável. Pois é, a maioria das pessoas no primeiro momento faz muitas perguntas, mas eu tenho percebido que a coisa vai andando depois, as dúvidas vão ficando mais espaçadas, os contatos para tirar dúvida, vão aprendendo. Até que a pessoa, empiricamente, dentro do ambiente em que ela está lá, a composteira, ela consegue fazer as adaptações. O mais importante, gente, é que a gente tenha noção de quão problemático está a nossa relação das cidades com o resíduo, com o lixo. Sabe, a gente tem que dar um basta. Consumir de maneira mais responsável para evitar tanto lixo, tá? Evitar jogar resíduo fora, misturar, por exemplo, resto de comida com material reciclado. Isso para mim é quase criminoso, gente. Você pegar uma latinha de alumínio, colocar num saquinho junto com o macarrão que sobrou, você imagina hoje, nesses momentos de pandemia, onde muitas das pessoas que perderam o seu emprego estão buscando uma renda, catando reciclável, aí ele vai ter que meter a mão num saco com a latinha para pegar, para vender, e emporcalhar a mão dele toda com o resto de macarrão, de arroz, não sei o quê. Então, ó,
você não faz compostagem, tá? Você não tem tempo, é difícil para você. Então é o seguinte, separa o que é orgânico, você bota num saquinho, o que é reciclável no outro. Separa o lixo úmido do lixo seco. Você já vai estar colaborando de alguma maneira para que as coisas fiquem mais equilibradas ambientalmente e que você também consiga dar essa vantagem para uma pessoa que está querendo pegar um material para vender, ter mais salubridade nesse manejo. É um recado que eu deixo aí. Valeu, Guilherme. E quem não conseguir fazer a composteira aí, quiser comprar composteira e quiser participar do Clube do Humus, qual é o caminho? Então, eu tenho no Instagram, a gente tem lá o perfil do OrganoKits, que é a compostagem doméstica, né, as composteiras, educação ambiental. Eu falo lá sobre dicas de como você pode diminuir seu impacto ambiental, né? E o Clube do Humus é um outro perfil que a gente tem também no Instagram, onde você pode fazer o contato, lá tem explicações, eu faço coletas que podem ser semanais ou quinzenais, você separa, recebe um baldinho, coloca, a gente coleta e no final do período você tem uma recompensa, que pode ser adubo, pode ser uma mudinha de planta, né? E além do cálculo do impacto positivo. Agora em janeiro a gente vai estar lançando o nosso site do Clube do Humus, onde você vai poder se associar diretamente para o site. Se você acompanhar a gente aí nas redes sociais, ou OrganoKit ou Clube do Humus no Instagram, você vai poder ter em primeira mão notícias aí de como é que pode fazer para reduzir o impacto ambiental aí da sua existência. Isso aí, cuidar desse planeta. Parabéns, Isso salva aí. de palmas aí pra Guilherme. Valeu. Como é que é o clássico? Saudações sustentáveis. Valeu, obrigado, cara. Olha, carne, cara, você tem, o teu pai falou, a termofílica, que é no calor, né, que decompõe tudo. Você tem o método japonês, que é muito legal, você fala pesquisa. Tem uma termofílica, mas em pequenas casas, não caixote. E o bocashi, tem que deixar essas duas na maiores. O que eu tava falando na bolsa, para fazer uma solução grande. E aí você tem tudo ali, coloca o resíduo que fecha no saco de raiva, ou no saco plástico, e coloca no caixote. Até não esquentar, e o mundo que o pessoal chama chorume, eles transformam esse biofertilizante aqui, líquido, tá? Que é um chorume da composteira, que você pode usar como adubo líquido, diluindo uma parte dele para 10 de água. Aí você pode regar sua horta, pode pulverizar nas folhas, jogar direto no solo. Ele é como se fosse uma vitamina para suas plantas, tá? Ou seja, nada se perde no processo. Tudo se transforma, tudo se aproveita. Exatamente. E do bloco.